Tintim, um brinde a esse dia que está na nossa história, que o Senhor escreveu para que nós possamos viver para Ele. Amém? Amém, Jesus. Ó, Deuteronômio 3 e 4 a gente vai ler. Eu prendi a Aira, vamos ver agora hoje o comportamento dela. Então seguimos rumo ao norte e tomamos a estrada para Bazã. Og, rei de Bazã, e todo o seu povo vieram nos enfrentar numa batalha em Edrei. O Eterno me disse: não fiquem com medo dele, eu entregarei a você todo o seu exército, bem como a sua terra. Façam com ele o mesmo que vocês fizeram com Seom, o rei dos amorreus, que reinava em Esbom. Assim, o Eterno, nosso Deus, entregou Og, rei de Bazã, em nossas mãos, ele e todo o seu povo. E também os exterminamos. Mais uma vez, não houve sobreviventes. Ao mesmo tempo, tomamos todas as cidades deles, 60 cidades, nenhuma resistiu a nós. Toda a região de Argob, o reino de Og, em Bazã, foi tomada. Todas essas cidades eram cidades fortificadas com muros altos e tranca nas portas. Também haviam ali inúmeros povoados sem muros. Nós os destruímos totalmente, uma santa destruição. Dispensamos a eles o mesmo tratamento que demos a Seom, o rei de Esbom. Uma santa destruição de cidades, homens, mulheres e crianças. Mas o gado e as coisas de valor que havia nas cidades ficaram para nós. Assim nós assumimos o comando do território dos 2 reis dos amorreus que reinavam na terra a leste do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o Monte Hermon. Sirion é como os sidônios chamam o Monte Hermon, os amorreus o chamam de Sene. Capturamos todas as cidades do Planalto, em Gileade, em Bazã, até Salcá e Edrei, as cidades fronteiriças de Bazã governadas por Og. Og, rei de Bazã, foi o último dos refaíns. Sua cama foi feita de ferro, tinha 4 metros de comprimento e 1,80 metro de largura. Ela ainda está em Rabá, no território de Amon. Da terra que conquistamos nessa ocasião, dei aos Rubenitas e Gaditas o território ao norte de Aroer, ao longo do ribeiro de Arnon, e metade da região montanhosa de Gileade, com as suas cidades. A metade da tribo de Manassés dei o restante de Gileade e toda a região de Bazã, o reinado de Og, toda a região de Argob, que abrange toda a terra de Bazã e antigamente era a terra dos Refaíns. Jair, filho de Manassés, recebeu a região de Argob até a fronteira dos Gessuritas e Macatitas. Ele renomeou as vilas de Bazã, deu a elas o próprio nome, Avot Jair, Vila das Tendas de Jair, e elas são chamadas assim até hoje. Desde Gileade a Maquir. Aos Rubenitas e Gaditas dei a terra de Gileade ao ribeiro de Arnon, cujo meio era a fronteira, até o rio Jaboque, a fronteira com o povo de Amon. A fronteira ocidental era o rio Jordão em Arabá, desde Quinerete, o mar da Galileia, até o mar de Arabá, o mar salgado, o mar morto, na base da encosta do Monte Pisga, no leste. Ainda naquela ocasião ordenei a eles: o Eterno nosso Deus deu essa terra a vocês. Agora, homens preparados e armados para a batalha devem atravessar o rio à frente de seus irmãos, o povo de Israel. Apenas suas esposas e crianças e o gado, e eu sei que vocês têm muito gado, podem se estabelecer nas cidades que dei a vocês, até que o Eterno garanta espaço e moradia para seus irmãos, como já fez a vocês, e até que tenham tomado posse da terra a oeste do Jordão, que o Eterno seu Deus está dando a eles. Depois disso, cada homem poderá voltar para a terra que eu dei a vocês aqui. Na mesma época, dei a seguinte instrução a Josué: você viu com os próprios olhos tudo que o Eterno seu Deus fez a esses 2 reis. O Eterno fará o mesmo a todos os reinos do outro lado do rio, aonde você está indo. Não tenha medo deles. O Eterno seu Deus está lutando por você. Ao mesmo tempo, supliquei a Deus: ó Eterno, meu Senhor, tu que me deixaste participar desta obra desde o começo, que me deixaste ver a tua grandeza e teu poder, que Deus no céu ou na terra pode fazer qualquer uma das coisas que tu fazes. Por favor, deixa-me participar da conclusão desta obra. Permita-me que atravesse o rio e veja a boa terra do outro lado do Jordão, a exuberante região montanhosa, os montes do Líbano. Mas o Eterno ainda está virado comigo por causa de vocês. Ele não atendeu ao meu pedido.
E ele me interrompeu. Chega disso, nem mais uma palavra sobre esse assunto. Suba ao topo do Monte Pisgah e olhe em volta para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste. Absorva a terra com os olhos. Olhe bem, porque você não vai atravessar o Jordão. Depois disso, dê ordens a Josué. Ele precisa ser encorajado, porque vai levar sozinho o povo para o outro lado do Jordão. Ele sozinho também vai conduzir o povo a tomar posse da terra que você só pode olhar. É por isso que acampamos neste vale, perto de Bet-peor. Agora ouça, ó Israel, ouça atentamente os decretos e leis que estou transmitindo verbalmente e ponham-nos em prática para que tenham vida e tomem posse da terra que o Eterno, o Deus de seus antepassados, está dando a vocês. Não acrescentem uma única palavra àquilo que estou ordenando, nem retirem uma única palavra das minhas ordens. Obedeçam aos mandamentos do Eterno, seu Deus, que estou mencionando aqui. Vocês viram com os próprios olhos o que o Eterno fez em Baal-peor. Como ele matou no meio de vocês os homens que participaram das orgias de Baal-peor. Mas vocês, que se apegaram com firmeza ao Eterno, seu Deus, estão vivos e bem. Cada um de vocês. Prestem atenção. Estou transmitindo decretos e leis que o Eterno me ordenou para que vocês vivam de acordo com ele na terra em que estão entrando para tomar posse. Sejam obedientes e ponham em prática tudo aquilo que vou dizer. Vocês se tornarão sábios e prudentes. Quando os povos souberem ou presenciarem o que está acontecendo, dirão: que grande nação, que gente sábia, nunca vimos nada igual. Sim, que outra grande nação tem deuses que são tão íntimos do povo quanto o Eterno nosso Deus, que está perto de nós o tempo todo, sempre disposto a nos ouvir. E que grande nação tem decretos e leis tão bons e justos quanto a esta revelação que estou expondo hoje a vocês. Mas estejam sempre alerta, sejam sentinelas de vocês mesmos. Não se esqueçam das coisas que testemunharam. Não deixem seu coração de se desviar. Mantenham a vigilância durante toda a sua vida. Ensinem o que vocês viram aos seus filhos e aos seus netos. Naquele dia, quando vocês estavam diante do seu Deus em Horebe, o Eterno disse: reúna o povo na minha presença para que ouçam as minhas palavras e aprendam a me reverenciar com temor santo durante toda a sua vida. E eles deverão ensinar as mesmas palavras aos seus filhos. Vocês se reuniram ao pé do monte que ardia em chamas lançadas para o céu. Ficaram parados sem enxergar nada por causa das nuvens. O Eterno falou a vocês no meio do fogo. Vocês ouviam o som das palavras, mas não viam nada. Não havia forma, apenas uma voz. Ele anunciou sua aliança, os 10 mandamentos pelos quais ele ordenou que vocês vivessem. Em seguida, ele as escreveu em 2 tábuas de pedra. Na mesma ocasião, o Eterno ordenou que eu ensinasse a vocês os decretos e leis que deverão orientar vocês na terra que vocês vão possuir depois de atravessar o Jordão. Vocês não viram forma alguma no dia em que o Eterno falou a vocês no Horebe de dentro do fogo. Lembrem-se disso. Tomem muito cuidado para que vocês não se corrompam e acabem idealizando uma forma ou esculpindo uma figura de aparência masculina ou feminina, ou de um animal que anda na terra, de uma ave que voa, de uma serpente que desliza no chão ou de um peixe que vive na água. Evitem também a tentação de olhar para o céu e contemplar o sol, a lua e as estrelas. Enfim, todas as constelações dos céus, prestar culto ao corpos celestes. O Eterno os estabeleceu para benefício de todos em todos os lugares, mas o Eterno tirou vocês do meio da fornalha de fundir ferro, o Egito, para transformá-los no povo da herança dele. E é isso que vocês são hoje. Mas o Eterno ficou irado comigo por causa de vocês e das suas reclamações. Ele jurou que eu nunca atravessaria o Jordão e que eu não entraria na terra boa que o Eterno, seu Deus, está dando a vocês como herança. Isso quer dizer que eu vou morrer aqui. Eu não vou atravessar o Jordão. Mas vocês os atravessarão e tomarão posse da boa terra. Portanto, estejam atentos. Não se esqueçam nem por um minuto da aliança que o Eterno, seu Deus, fez com vocês. Não se apeguem a nenhuma imagem esculpida, nenhuma forma, de nenhum tipo, porque o Eterno deu ordens muito claras a respeito disso. Com o Eterno não se brinca. Ele é como fogo consumidor, ele é um Deus zeloso. Quando chegar a época de vocês terem filhos e netos, quando estiverem mais velhos e estabilizados, se vocês resolverem se corromper e esculpir imagens para adorar, não importa a forma, fazendo assim o que é mal aos olhos do Eterno e provocando a sua ira, eu já adianto agora. Tendo o céu e a terra como testemunhas, esse vai ser o fim de vocês. Vocês serão chutados da terra que estão prestes a conquistar do outro lado do Jordão. Acreditem em mim, sua estada na terra será muito breve.
Será ruína para vocês, o fundo do poço. O Eterno espalhará vocês pelos 4 cantos da terra. Os poucos sobreviverão aqui e ali nas nações para as quais o Eterno enviar. Logo, longe desta terra, vocês poderão adorar aos seus deuses caseiros até enjoar. Seus maravilhosos deuses de madeira, de pedra, que não podem ver, não podem ouvir, não podem comer e nem cheirar. Mesmo assim, se buscarem o Eterno seu Deus, vocês o encontrarão, se recorrerem a ele de todo o coração e de toda a sua alma. Quando os problemas vierem e essas coisas terríveis estiverem acontecendo, tratem de buscar o Eterno e ouçam, em atitude obediente, o que ele tem a dizer. O Eterno é, acima de tudo, um Deus compassivo. Ele não abandonará vocês em definitivo, nem os levará à ruína total, porque não esquecerá a aliança que fez com seus antepassados sob juramento. Façam perguntas, investiguem os fatos desde os tempos mais remotos, desde o dia em que o Eterno criou o homem e a mulher nessa terra. Vasculhem os horizontes do Oriente até o Ocidente. Visualizem o passado mais remoto e o futuro mais longínquo. Teria ocorrido alguma vez na história humana algo tão extraordinário como aquilo que vocês vivenciaram? Alguém já ouviu falar de algo semelhante? Algum povo, alguma vez, presenciou um Deus falando do meio do fogo e sobreviveu para contar a história, como aconteceu com vocês? Ou alguma vez um Deus tentou tirar para si uma nação de dentro da outra, por meio de provas de milagres e guerra, intervindo de uma maneira poderosa e promovendo assim um espetáculo tremendo e surpreendente, como fez o Eterno seu Deus, a favor de vocês no Egito, enquanto vocês se limitavam a ficar parados olhando? Vocês foram testemunhas disso para que soubessem que o Eterno é Deus. Ele é o único Deus que existe. Ele é. Ele fez que vocês ouvissem a voz dele do céu para discipliná-los. Aqui embaixo na terra manifestou-se em fogo, e outra vez vocês ouviram as palavras dele, agora do meio do fogo. Ele amou aos antepassados de vocês e decidiu agir no meio dos descendentes deles. Ele, em pessoa e de forma poderosa, tirou vocês do Egito, a fim de desalojar nações maiores, mais fortes e mais antigas que vocês, para entregar a terra deles a vocês como uma herança. E isso é o que está acontecendo agora, exatamente hoje. Portanto, levem isso muito a sério. O Eterno está em cima no céu, o Eterno está embaixo na terra. Ele é o único Deus que existe. Vivam em obediência aos decretos e aos mandamentos dele, que hoje eu relembro vocês e seus descendentes vivam bem. Assim vocês poderão viver muito tempo na terra que o Eterno, seu Deus, está dando a vocês. Moisés separou 3 cidades na região a leste do Jordão. Eles serviriam de refúgio para alguém que tivesse matado sem intenção outra pessoa. Se o assassinato não fosse intencional e não houvesse um histórico de inimizade e vingança, o assassino poderia fugir para uma dessas cidades e ficar ali a salvo. Bezer, na parte do deserto que fica no Planalto para a tribo de Rubem, Ramote em Gileade para a tribo de Gade, Golã em Bazã para a tribo de Manassés. Essa foi a revelação de Moisés, essa foi a revelação que Moisés apresentou ao povo de Israel. Esses são os mandamentos, decretos e leis que Moisés transmitiu ao povo de Israel depois de êxodo do Egito e da chegada à margem de leste do Jordão no vale de Bet-peor. Era a terra de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom. Moisés e o povo de Israel lutaram contra ele e o venceram. Depois de saírem do Egito e tomaram a terra dele. Eles também conquistaram a terra de Og, rei de Bazã. Os 2 reis amorreus viviam a leste do Jordão, na região que se estendia desde Aroer, à margem do ribeiro de Arnon, até o Monte Sion, que é o Hermon, ao norte, e em toda a planície de Arabá, a leste do Jordão, até o mar de Arabá, o Mar Morto, ao pé do Monte Pisga, no sul. Uau! Tremendo. Glória.